Seja bem-vindo! Eu sou a jornalista Inácia Soares e estou recebendo para uma rápida conversa aqui no programa Mesa de Negócios o Gabriel Peixoto, que é o fundador e também o comandante, junto com uma boa equipe lá do Meu Locker. Já ouviu falar desse negócio? Hoje é a oportunidade para você entender um pouco sobre essa que, quem sabe, pode ser a sua solução para as compras que você faz no e-commerce. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar explicando a origem do seu negócio. Você espalha pela cidade armários, chamados de armários inteligentes, que vão receber aquelas compras que a gente faz pelo e-commerce e às vezes não podem ser entregues porque a gente não está em casa. De onde você tirou essa ideia? Você já trabalhou com e-commerce, percebeu que essa era uma demanda real das pessoas? Alguém te deu uma ideia? Você viu isso em outro país e resolveu trazer para cá? Bom, um pouquinho de tudo. Acho que você foi bem eclética aí nos seus pontos. Basicamente, minha formação é na área de tecnologia e eu sempre desenvolvi equipamentos, né? Não nessa área específica, mas depois de uma primeira empresa que a gente acabou vendendo para um grupo internacional, eu saí do negócio e busquei novos produtos, né? Sempre, obviamente, incluindo inovação, que é a nossa característica principal. Mas você já empreendia antes? Sim, eu formei e já fui direto para o mercado de empreendedorismo, abri uma primeira empresa de tecnologia também em outra área, na área de automação residencial, que ficou aí bastante tempo até o exit, né, a conclusão do negócio. Hoje é patrimônio de uma empresa multinacional. E eu saí do negócio, fiquei 7 anos depois da venda ainda, e busquei novas coisas para empreender. E aí, basicamente, assim, é um pouquinho de tudo mesmo que você falou. Visitei alguns países, essa empresa era francesa, então tive muito lá fora e vi esse equipamento rodando na Europa com, assim, uma capilaridade grande. Qualquer canto você via esse tipo de equipamento. E achei a solução muito legal. Entretanto, fazendo uma pesquisa de mercado, eu vi que ela era muito cara aqui para o Brasil. Então, tinha algumas características que não ia emplacar, assim, na minha visão de negócio, né? E aí, nós começamos a criar um produto que, vamos dizer assim, tropicalizado, que pudesse ser emplacado aqui com os níveis adequados de negócio, ou seja, preço, praça. E aí, nós criamos a Meu Locker, né? A ideia seria, inicialmente, buscar algum modelo de negócio que fosse adaptado ao Brasil. E, por incrível que pareça, esse modelo, que é o modelo tradicional, a gente viu logo de cara que não ia rolar, que não ia atender esses requisitos mínimos para o negócio ficar de pé. Qual que era o problema principal? O problema principal hoje é que o last mile, conhecido também como a última milha... Que é a chegada do produto na casa do consumidor. Exato. A última pernada, ela é individual, então alguém tem que entregar naquele último ponto. Mesmo que tenha uma roteirização, ela ainda assim é cara. Entretanto, é caro no mundo inteiro, porque é uma questão logística. Entretanto, no Brasil, ela é barata relativamente. Por quê? Questões Brasil, né? O modelo é normalmente feito com motoristas, com motoboys, e ali ela consegue chegar num preço relativamente barata. E aí, nesse caso, o locker ele seria um elemento adicional ao preço. E esse elemento adicional, alguém teria que pagar por ele, vamos dizer assim, né? Claro, né? Dentro desse quesito, a gente não conseguiu achar na cadeia de distribuição alguém que pagasse pelo equipamento. A gente sabia que ele, de fato, trazia uma eficiência logística grande. Ele poderia economizar muito do distribuidor da última milha, né? Mas, mesmo assim, alguém tinha que pagar a conta que não fosse o usuário. Pois é, você fala que os marketplaces não se interessaram, em princípio, de ter uma ferramenta como o Meu Locker? Se interessaram, mas não o suficiente para pagar de forma adicional por ele. Muito interesse, mas a questão principal é a seguinte, esse tipo de negócio, ele depende, né, obviamente, de alguém que o fomente. É um desafio brasileiro grande no seguinte sentido, só se torna relevante para o marketplace pagar se você tem 1.000 equipamentos públicos. E se você tem 50, se você tem
já não é tão relevante, porque ele não resolve uma dor muito grande. Não faz cosquinha, né? Não faz cosquinha, né? Você pega o Mercado Livre, quantas milhões de entregas, né? Então não é relevante, então logo não se encaixa. Antes de você prosseguir, eu quero colocar aqui um contraponto para as pessoas fazerem uma comparação. O Mercado Livre mesmo criou aqueles pontos de coleta e de entrega que são muito interessantes. Eu, particularmente, sou uma adepta, às vezes eu prefiro do que mandar para mim, porque eu não estou em casa e dependendo do que vai chegar, é melhor que eu vá buscar. Então, é uma situação que eu acho que varia de consumidor para consumidor. Mas que gerou um outro negócio para outros empreendedores, que é quem tem ali uma livraria, quem tem uma papelaria, quem tem uma loja qualquer, por exemplo, até de roupas, eu já vi, ela se torna um ponto de coleta e de entrega de produtos do Mercado Livre. Ao invés de chegar na sua casa, você fica às vezes o dia inteiro fora, sua família, não tem ninguém para receber ali o entregador, e aí você vai a esse ponto que, em geral, você escolhe próximo à sua casa, e aí gerou um negócio extra para essas pessoas que já tinham um ponto ali de atendimento ao público e elas conseguem fazer um dinheiro a mais. No caso da Meu Locker, essa é uma possibilidade também? Ou o lugar tem que ser seu, ou você já tem aí o terceiro entrando como parceiro seu, recebendo o seu armário e colocando esse armário na rotina de negócio dele? Muito bem colocado. Esse ponto, ele é conhecido no mundo todo como PUDO. Tem empresas de logística que tem até 5 mil pontos desses espalhados no Brasil, outras têm 2 mil, outros 3 mil. Estima-se assim, um volume significativo. É claro que são basicamente sempre os mesmos. Então você tem ali um PUDO que opera para 3, 4 empresas diferentes, né? E esse modelo deu certo. Entretanto, ele, no Brasil, ele representa praticamente metade da operação. Então, o PUDO, que é pick-up, que é você, de fato, entregar para o cliente final o produto, ele quase que não opera. O drop-off, que é, de fato, permitir que vendedores, pequenos vendedores, postem a sua encomenda nesses pontos, já é, assim, 97% da demanda. Então, isso é mais atrativo para o marketplace do que a entrega final? O que acontece é o seguinte, essas agências, né, também chamadas de PUDO, elas operam basicamente com o objetivo de receber pacotes dos pequenos e médios vendedores do marketplace. Porque o marketplace, como você disse, é um marketplace. Basicamente, ele é um ambiente de negócios, né, onde pequenos e médios, principalmente pequenos e médios, até grandes, né, vendedores se conectam. E essas pessoas precisam, essas empresas precisam de enviar produtos. Então, eles usam principalmente esses pontos para isso. Em vez de ir lá na agência do Correios, pegar uma fila e tal, eles vão ali, postam ali os produtos que estão ali mais perto, com um acesso mais simples, até mesmo mais barato que os Correios às vezes. Ele vai lá e posta lá. Mas a Meu Locker faz esse caminho de ida e volta? É aí que vem o nosso papel. Os lockers, não só a Meu Locker, mas em geral no mundo, eles prestam um serviço dentro desse modelo muito melhor de entrega desses produtos ao cliente final. Que é eu ir lá e retirar o que eu comprei. Exatamente. Aí vamos exemplificar para ficar mais fácil, né? Um usuário fez uma compra na internet e, como você muito bem colocou, não tem como receber porque ele não fica em casa, ele não tem porteiro ou tem portaria remota na casa dele, e ele fica o tempo todo fora, trabalhando, etc. Logo, ele não tem como receber em casa esse pacote. O que ele faz? E aí ele vai optar, no momento da compra, por retirar em um local, né? E aí que nesse ponto de retirada é que vão principalmente os lockers. Por quê? O PUDO recebe, ele monetiza, né? Ele recebe o valor dele por transação. Então, para ele é pouco interessante fazer o processo de entrega, porque é uma transação. Ele recebe centavos ali pela transação. Mas quando ele coleta, normalmente um vendedor chega para postar, ele posta 80, 100 volumes em um único atendimento. O giro aumenta, né? O giro, mesmo recebendo 25 centavos por atendimento, são 100 atendimentos, né? Então já é alguma coisa. Agora, na entrega é muito distribuído isso, são vários atendimentos. Então, para ele é pouco interessante. E aí o locker, ele presta um papel muito importante, porque como é automatizado, quanto mais, melhor, é um processo que
que se resolve bem nesse ponto. Eu não chamei atenção para vocês, eu falei dos armários inteligentes espalhados por vários pontos nas cidades, mas tem também o software que o Gabriel Peixoto e a equipe desenvolveram, que é o que controla a segurança desse acesso, para que você não pegue produto de outra pessoa por engano ou por má fé, para que aquilo seja muito seguro, né? Então você tem as duas partes. Você providenciou a estrutura física, mas também o software que garante essa qualidade. Vamos acelerar um pouquinho aqui para a gente poder entender melhor. Você então, todos os armários são seus? Você faz uma locação ou alguém investe nos armários para ter esse serviço? Por exemplo, condomínios que querem facilitar isso com segurança para evitar desvios dentro de um condomínio grande, residencial ou comercial. Você faz essa jogada de gerar negócio para outra pessoa também? Aqui no Brasil, a gente percebeu que a gente precisava ter um rebolado, um gingado brasileiro para essa solução, de fato, emplacar. E o que a gente fez foi justamente mudar o modelo de negócio. Então, em vez da gente colocar 1.000, 2.000 equipamentos nossos em campo e ir atrás de elementos aí que fomentassem essa solução, a gente fez um modelo diferente. Então, o primeiro foi, a gente começou a alugar, principalmente locar essa solução para condomínios, tá? Que automatizasse que gostariam de automatizar o processo de recebimento dessas encomendas dentro do universo limitado. Então, é como se fosse privado mesmo, é privado. É porque ali dentro é uma comunidade que precisa administrar todos esses pacotes. Porque, normalmente, o morador, ele chega ali, às vezes, fora do horário comercial, ele precisa coletar a encomenda que chegou. E aí ele às vezes não consegue, porque não tem portaria 24 horas, aí fica tudo preso numa salinha, então tem um problema de disponibilidade, tem a organização, tem a responsabilidade do síndico em cima disso. Então se perde um produto caro ou não, ele é responsável. Esse é um problema que entrou na vida da gente, né? Que os condomínios têm que se virar para encontrar uma saída, né? Não é mais uma entrega ocasional, né, de gente que algumas vezes comprava pela internet. Todo mundo passou a tornar isso um hábito. Depois da pandemia virou uma situação crítica, porteiros sentados em caixas de vinho, falta de espaço, falta de gestão, problemas de 1.000 associado a isso. Qual então, é o volume que você tem hoje de armário? A gente tem 1.200 equipamentos hoje operando. E a ideia é crescer isso? É crescer. Você já a gente tem crescido. O potencial? Sim, Brasil tem, considerando condomínios formais e informais, que existem muitos no Brasil, né? Praticamente 1 milhão de condomínios. A demanda é grande, né? E hoje existem poucos, ou seja, uma porcentagem minúscula aí, eu chutaria no máximo em uns 2.000, 3.000 equipamentos em campo. Em quantas cidades você está? Só BH? A gente está no Brasil todo, todo? Em 4 países fora Já está fora daqui? Mas assim, como a demanda é pequena, menos de 10% da nossa produção vai para fora do país. Bem tecnológico, ele tem uma tela touch, tem um software, e ali ele tem é como se fosse mais próximo de um caixa eletrônico. Tem gavetas de tamanhos diferentes, né, para colocar corretamente ali produtos pequenos ou grandes. Não só isso, ele também tem diferentes formas de interagir com o usuário, tem comando de voz, tem biometria facial, cada condomínio escolhe ali um modelo, se ele quer trabalhar com biometria facial, quer trabalhar com QR Code. Então, assim, a gente tem ali um leque de opções para interagir melhor com o condomínio. Apesar de ser bacana essa evolução, isso aí não gera nenhuma dificuldade de interação, não? Olha, por incrível que pareça, esse era o nosso maior ponto de dúvida quando a gente emplacou o negócio. A gente falou, putz, será que o entregador vai conseguir operar? Essa era a maior dúvida. E depois, você tem uma diversidade grande de moradores, de idosos, enfim, uma diversidade significativa. A gente pensou, será que todo mundo vai conseguir operar o equipamento? Uma dúvida que eu tive aqui agora, que pode ser de outras pessoas. Quando eu compro lá, sei lá, comprei alguma coisa lá no Mercado Livre que a gente citou, e aí isso vai ser entregue. Quem vai entregar já sabe que a minha entrega vai para o meu locker, e aí ele precisa ter um código ali especial, ou ele chega no condomínio e se depara com a situação de ter que colocar a encomenda em um meu locker, ou isso já parte lá do início da compra? Essa é a segunda opção. E esse foi o corte que a gente fez do cordão umbilical da solução lá fora. Não existe nenhuma integração hoje nesse modelo com o marketplace, e aí o entregador chega desavisado e em vez de ter uma pessoa, tem uma máquina.
Como é que eu mexo nisso aqui? Né? Isso. E aí nós, obviamente isso já há alguns anos atrás, né? O nosso maior desafio, será que isso vai acontecer? E aconteceu. Aconteceu o que a gente imaginava. Ele consegue operar. E ele consegue por um motivo claríssimo. Que já está treinado. Também. Mas primeiro, ele tem um forte interesse em se livrar do pacote. Ficar livre da entrega. Porque a monetização voltar, né? Exato. Basicamente ele recebe por entrega. Então, ou seja, se ele conseguir, ele dá o check lá e vai embora. Se ele não conseguir, isso vai consumir tempo. E aí a gente tem um grande aliado para que isso aconteça, a vontade dele de resolver o problema. E o segundo aliado é que a gente fez um processo extremamente simples, onde em 2 cliques ele consegue resolver. Então ele clica em depositar, clica no nome da pessoa que está no pacote, a porta abre, ele coloca e fecha. Você quebrou a cabeça. A gente teve que, obviamente, assim, simples no manuseio. Exato, para que seja fácil toda a operação. E aí a gente usa também o WhatsApp, que é uma ferramenta extremamente comum hoje, porque a gente tokeniza o processo. Né? Então, a partir do momento que ele colocou, aquilo vira um QR Code que é enviado para o morador e só ele, exibindo aquele QR Code, consegue retirar a encomenda. Então, tem toda uma sistematização para que isso seja, de fato, algo tecnológico, seguro e que a gente garanta o processo fim a fim. Né? Eu imagino que você gaste muito tempo mantendo a segurança que você tem, conquistou a credibilidade, mas pensar sempre em novas e melhores e mais simples alternativas de interface com os usuários em geral dos armários inteligentes, né? Desejo muito sucesso nessa jornada para você, porque eu sei que ela não termina nunca. É verdade, é isso aí. A menos que você venda a Meu Locker, né? Como você já fez lá atrás. Empreendedores assim que são desapegados, gastam uma energia danada, dedicam ali muito suor e depois vendem. Isso é desses, né? Desapegados. Mas a missão continua, né? A gente é comprado com a causa, não é... Empreender, né? Quem gosta vai sempre empreender de alguma maneira, é isso? É isso aí. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada a você pela companhia, continue nos acompanhando nas redes sociais, no meu perfil Inácia Soares, tem toda a descrição aqui para achar o Gabriel, para achar Meu Locker, para você continuar essa conversa e buscar mais informações. Grenda Letícia, muito obrigada pela sua direção, transmitindo aqui e gravando no Estúdio 09 em Belo Horizonte, que fica na Savassi. Até a próxima.